Olá, bem-vindos a mais um episódio de Plano de Sequência com Fábio Gonçalves. Olá, Fábio. Olá. E comigo, Filipe Costa, num diálogo descontraído em torno da sétima arte, feita de cinéfilos para cinéfilos, como vocês já sabem. Este espaço irá destinar-se ao comentário e análise de filmes que serão escrutinados cena por cena. Passo, portanto, o comentário desta sequência inteira sem cortes para o meu grande amigo Fábio. O que é que vamos ver hoje, Fábio? Pronto, esta semana não há anúncios como houve na semana passada e vamos direto ao assunto. Vamos falar de dois filmes que estão Correto. nomeados para os Oscars. O primeiro será o Poor Things, ou Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos, e o segundo será o Past Lives, da Celine Song. Para quem ouviu o nosso último podcast até ao final, já sabia que nós íamos falar destes filmes, até porque nós anunciámos. E Fica aqui à checa. naturalmente, se ouvirem este podcast até ao final, também saberão o que é que vamos falar no próximo episódio. Portanto, estejam atentos. Então, este filme é um novo filme de iogurte Logaritmos, Logaritmo. ou Yorgos Lanthimos, o realizador grego, e vou passar a sinopse do filme. O filme narra a história de Bella Baxter, uma espécie de versão feminina do monstro de Frankenstein, que, numa Londres da época vitoriana, é ressuscitada pelo brilhante cirurgião inglês Dr. Godwin Baxter, que, para manter viva, substitui o cérebro dela pelo da criança que ela trazia na barriga. Além do seu corpo adulto conter a mente de um bebê, Bella tem tal sede de aprender que progride de um modo extraordinariamente rápido. E quando se torna já uma rapariga desejosa de conhecer o mundo, resolve fugir com Duncan Weatherburn, um advogado de caráter duvidoso, com quem irá conhecer novas paragens e viver grandes aventuras. Mas, numa época marcada por preconceitos, moralismos e desigualdades em todas as suas formas, Bella revela-se, acima de tudo, outra coisa, um espírito livre. Tal como eu tinha dito, este é o novo filme do Yorgos Lanthimos, eu vou falar um bocadinho da experiência que eu tenho com o realizador. Ok. Eu só vi dois filmes dele e foram no ano passado. O Uhum. primeiro foi o Dogtooth, ou Canino, de 2009, que é um filme muito estranho para quem já viu e Uhum. acho que eu não vou falar nada sobre o filme. É daquele tipo de filmes que é bastante metafórico e cheio Uhum. de Mensagens ideias. subliminares? Sim. E depois, o outro, que é talvez o filme mais acessível dele e o mais recente, o The Favorite, ou A Favorita, de 2018. E as Pobres Criaturas venceu o Festival de Veneza e está indicado para uma carrada de Oscars, que depois podemos falar no final deste episódio. E no que diz respeito a este filme, eu fui vê-lo duas vezes. A primeira vez foi na semana logo a seguir ele ter estreado. Ele estreou a 25 de janeiro, se não estou em erro. Fui ver ao Cinemas Castelo Lopes do Espaço Guimarães, na altura com as Gêmeas e com a Cátia, e elas na altura até disseram, a meio do filme, tu trouxeste-nos para ver o que é, por causa de toda a bizarria que já podemos falar do filme. E depois, a última vez que o vi foi no último domingo, aliás, no último sábado, onde nós tínhamos combinado ir, tu falhaste, não é? No Cineclube de Faf, Isso são assuntos que não são para aqui chamados. no Cineclube de Faf, e gostei de rever o filme. Mas queria saber um pouco a tua opinião, não é? Porque tu tiveste uma experiência de visualização do filme completamente diferente, não é? Olha, eu vou-te ser sincero, eu não conhecia praticamente nada da narrativa do filme, portanto eu fui completamente a zeros, não li sinopse nenhuma e também não estava muito familiarizado com o diretor, com o Yorgos Lanthimos, e é assim, eu achei o filme, este também, muito metafórico. Gostei muito de toda a narrativa, de todos os cenários. Tive uma experiência, acho, maioritariamente positiva. Tem alguns senãos, que já vamos chegar lá. Pronto, a sinopse, como tu disseste, começa então com uma personagem principal, pronto, bizarra, não é? Que é o Godwin, pronto, que é um Baxter. Baxter, que é um cirurgião que introduz logo na primeira cena num diálogo com os seus alunos, pronto, a mostrar as suas experiências de transplantes cerebrais e a mostrar, pronto, toda a anatomia do corpo humano. E depois passa logo a próxima cena para
para esta personagem principal, que é a Bella Baxter, que eu não estava nada à espera de uma, pronto, de uma criança num corpo de adulto. Por acaso foi logo uma cena assim muito marcante, a cena inicial. Não sei o que é que tu Sim. achaste. Aliás, a cena está-se a esquecer da verdadeira cena inicial, que é ela na ponta a atirar-se. Aliás, Sim, ela ou a mãe, não é? Porque aqui há exato. É toda esta dualidade. questão de Mas tu aqui não quem é que ela sabes, não é. é? Pronto. Sim, exato, não Tu sabemos. aqui vês, pronto, uma cena descontextualizada que depois faz a ponte para quando no momento em que tu a voltas a ver, portanto já vês uma pessoa que parece ter um atraso mental, algum nível de deficiência, não se percebe muito bem, que depois vai sendo explorado com as cenas sucessivas, que no fundo é maioritariamente a exposição inicial, não é? Sim, e ele, nós depois quando vemos o Godwin a chegar, ele leva um dos alunos que, Uhum. digamos, de certa maneira o defendeu lá durante a aula, e o gajo, quando olha para a Bela, até diz que Bela de uma atrasada mental, Exato, quando vê a Emma personagem Stone principal. a interpretar a Bella, não é? E depois nós basicamente temos ela a ser analisada, não é? Uhum. Por esse aluno do God. Um, digamos, o filme ele gasta bastante tempo a apresentar a personagem, nós vemos Uhum. um pouco essa evolução dela a começar a dizer novas palavras, Sim, a começar a dominar o corpo, não é? a perceber também como Um, é que funciona toda aquela etiqueta, não é? Quando eles estão a jantar, com certos objetos, não é? Mesmo a parte de andar. sim, e depois há uma cena, naturalmente, e esse aluno, ele apaixona-se por ela, e eles levam a Bella para fora, digamos, para um passeio num jardim, e ali começa dentro dela a haver essa procura pelo mundo, digamos, real, não é? Até porque ela Uhum. está emprisionada na casa do God, não é? Exato. Nesse momento temos um personagem que basicamente viveu sempre em casa, não é? Enclausurada. No máximo de exploração que teve foi no seu próprio jardim e ali começa a ver, começa a ter vários estímulos, não é? Os animais, a floresta, portanto, começa a ter ali vários mecanismos, pronto, de querer conhecer mais além daquilo que era a realidade dela até então, não é? Porque não deixa de ser uma criança e, portanto, pronto, precisa de conhecer toda aquele ambiente envolvente. Eu só acho também interessante a escolha dos nomes, não é? O Godwin, porque ele, como tem aquela criação, depois tratá-lo por God, não é? Por Deus, Sim. acaba por ser também uma coisa interessante, não é? Até há uma piada muito boa quando o aluno e ele estão aí Sim, para a casa dele e, ele diz assim, e o God pergunta-lhe: Tu acreditas em Deus? E ele diz assim: ele diz-lhe, está a responder na pergunta, e ele disse: Mas estás a falar de Deus mesmo ou estás mas a falar de mim? Por acaso é uma piada é engraçada. muito bom. Assim, um senão que eu tenho, pronto, desta exposição inicial é que, pronto, fica um bocado não tão bem esclarecida esta paixão que ele desenvolve logo inicialmente pela personagem principal, da Emma Stone. Achei assim um bocado desapropriada, não, de certa forma, porque não se construiu ali nada, ou seja, foi só, no fundo, atração física. Percebes? Não sei qual foi a tua opinião perante Por essa acaso escolha da narrativa. não achei forçado, até porque a montagem ela mostra-te várias cenas dele com ela e depois, a certa maneira, o God até diz que opá, conseguiu identificar o amor, apesar dele nunca sentir isso por causa da deformação que ele tem Que na ele cara, tem. não é? Uhum. Ele sentiu isso e, na minha opinião, não achei forçado. Mas depois, isso leva-nos digamos, à necessidade deles fazerem um acordo, não é? Claro, De casamento, naquele jantar. até porque esse aluno, ele, digamos, percebe algo de estranho na Bela, numa altura em que eles vão lá ao telhado e ele vê que ela tem uma Os seus cicatriz na os nuca, não relatórios, é? não é? Do todo Não, o procedimento. mas ele primeiro vê a A cicatriz, cicatriz. E isso é que ele faz com que ele vá confrontar o God. investigá-la. E então ele explica-lhe, não é? Toda a Uhum. situação. Tem lá o ficheiro em que mostra, digamos, o procedimento que ele fez na Bela. E isso depois faz com que eles assinem, digamos, um contrato de matrimónio, não é? Uhum. E entra aí uma das estrelas do filme, que é o personagem do O Mark Duncan, Ruffalo, o o advogado. Duncan. E ele basicamente é o advogado que
digamos que vai tratar dos Da parte papéis, não mais é? da papelada, assim. Só que ele, ao ver um contrato com, aliás, um contrato de casamento com cláusulas muito estranhas, e ele, digamos, pede para ir à Questiona-se casa de também. banho, não é? E encontra a Bella, e pronto, e depois basicamente ele faz com que a Bella, ele convence a Bella a ir, Eu, digamos, numa eu, pre- jornada eu para, neste, para conhecer o mundo. nesta cena já tive uma opinião diferente, porque enquanto sinto que a relação mais amorosa ou aquele despertar do personagem do Max McCandles, acho que é assim, pela Bella, um bocado, pronto, não forçada, mas de certa forma não tão bem construída, sem o build-up necessário, achei nesta mais algo mais real no sentido em que ele ao ler aquelas cláusulas, não é? Ele também questiona-se ao certo do que é que ele tem ali à frente dele, não é? O que é que eu me vou deparar? O que é que são estas bizarrias? E depois, pronto, tem este sentido de explorar então o que é que está a lidar, não é? E é aí que ele descobre também que a Bella Baxter, pronto, não tem aqueles comportamentos esquisitos, não é? Quando ele a encontra dentro do armário, é uma cena É, muito engraçada. e eu percebo logo que o Tiki e o Tac não Não funcionam funciona. bem, mas depois a própria apresentação dele, não é? Não só a parte física, com aquele bigodinho, não é? O facto dele escrever tudo mal, mas Sim. depois a forma como ele, digamos, aproveita-se logo da Bella, não é? Beliscando-a, entre aspas, nas partes íntimas, nós percebemos logo que esse gajo é um filho da mãe, É não um é? Que se vai disfuncional. aproveitar dela. E de facto ele aproveita-se dessa falta de noção da Bella Uhum. para convencê-la digamos, a ir por uma Porque, jornada pelo exato. mundo e pronto, e isso associada a essa semente que ela já tinha, essa ideia de explorar o mundo, faz com que ela confronte o God e diz que quer viajar pelo mundo, não é? E depois eles entram numa aventura onde vão para vários sítios, nomeadamente Lisboa, não é? Que é Uhum. logo a primeira Deixa-me só paragem. fazer uma eu sinto que o que é também interessante, como tu falaste, por causa da evolução do personagem, nestas duas cenas iniciais, da exposição e da introdução do Duncan, tu já notas um grande salto a nível daquilo que a Bella Baxter quer fazer, não é? No sentido, é mesmo completamente um bebé, portanto, sem as suas funções motoras e cognitivas envolvidas, e aqui depois já percebes que ela tem aqui um sentimento de querer explorar, não é? E normal, e vê ali no Duncan aquela porta de saída e de conhecimento do mundo. E é aí que ele propõe então a Lisboa, que era o que estavas a falar. Sim, e depois há uma cena que também que é muito impactante, que é a própria descoberta da sexualidade por Uhum, parte da Bella, não é? Em que ela faz aquela associação de felicidade ao prazer sexual. uhum. Depois também tem uma cena muito boa em que ela fala à criada, é dizer, tu nunca estás feliz, mas eu ponho-te feliz. E tenta tipo tocar nos genitais dela e depois entra lá o Max McCandles Uhum. que diz-lhe que isso não é uma forma das pessoas civilizadas funcionarem, mas isso depois eu acho que tem muita importância porque o filme ele aborda muito essa parte da sexualidade, Uhum. principalmente na secção de França, mas pronto, então eles partem Eu só fico digamos, contente nessa descoberta. com uma coisa: o facto de Lisboa ter sido o local onde ela aprendeu todos os maus vícios. Foi as tainadas, foi a parte da sexualidade com o próprio Duncan. Ali, tirou toda a barriga de misérias daquilo que poderia eh, de levar de mal deste mundo. De mal, ela pronto, dos prazeres mundanos. Pá. Sim, ela até tem uma frase muito engraçada, porque o filme, quando eles vão para Lisboa, começa logo com eles a ter sexo, não é? Uhum. E depois ele fica cansado e começa a ressonar como um porco, e ela vai então explorar as ruas de Lisboa. Depois até temos a participação da Carminho, a cantar Uhum. fado, temos aqueles elétricos, que Típicos aquilo da cidade. parece. Uhum. Parece uma visão do mundo de Lisboa se o PS não tivesse governado os últimos 40 anos. Mas por acaso achei piada deles quererem retratar cidades da Terra, mas com cenários, pronto, diferentes, mas com símbolos que pudessem nos levar para esses locais, não é? Porque tu ficas Sim, sempre com aquela sensação de, mesmo os próprios bolos, não é? Que fazia-se lembrar o pastel de nata e assim, não sei. sim, Achei, eles até comem os pastéis de nata exato. Eu não, todos de uma vez.
E ela, exato, mesmo o próprio açúcar, que ela depois começa a enfardar também, como se não Sim, houvesse amanhã, como se era aquelas isso pessoas depois. que eu queria dizer, que ela depois ela volta ao quarto e diz: eu estive a explorar o mundo e tudo aquilo que eu encontrei foi Açúcar e açúcar confusão. e violência. Yeah. Exato. E depois, o que Ou eu seja, um acho bom retrato interessante de Portugal. sim, ela começa, digamos, a explorar o mundo e com isso começa-se a desenvolver como pessoa. E essa é basicamente, digamos, a grande mensagem do filme. Uhum. Eu vi algumas pessoas a compararem este filme à Barbie, sendo a versão Sim, adulta, dark e estranha. E de certa maneira, eu acho que o filme ele tem vários pontos de contacto, como por exemplo digamos, a descoberta do mundo, até porque a Barbie, eu sei que tu ainda não viste a Barbie, uhum. mas ela também está no mundo da Barbie e vem para o mundo real, ou seja, há vários paralelismos, temos também a própria emancipação da Da mulher. mulher, e eu acho que estes dois filmes conseguem abordar isso de uma forma interessante e acima de tudo artística, até porque Sim. nós nos últimos tempos temos visto muito esse cuidado de Hollywood em Retratar o papel das mulheres, não é? sim, não só as mulheres, as minorias, mas depois as representações que temos são representações vazias, são representações que não deixam de ser estereótipos Uhum. e aqui são filmes que realmente têm, digamos, Uma algo a pegada dizer diferente, não é? e não é só a representatividade pela representatividade. Eu acho que isso, opá, se é para representar, pelo menos que seja de uma forma boa, porque se for para ser como estamos habituados, eu, se fosse de uma minoria, sinceramente não gostava de ver a forma como a minha minoria é muitas vezes Retratada, representada de não é? uma forma, opá, sem cuidado, sem gosto nenhum. Uhum. É assim, o que eu sinto que completamente estou de acordo com a tua opinião relativamente aos temas abordados. Eu só acho é que, mais do que isso, também a própria descoberta do mundo, sinto que é uma forma interessante de abordar quando, uma, imagina, uma pessoa adulta no papel de uma criança, portanto, como se fosse uma folha em branco, e a partir daí tu pudesses ter todo aquele conhecimento que não tens. Devido ao teu desenvolvimento, achei isso super interessante porque não deixa de ser bizarro também as escolhas por tudo aquilo que é os prazeres mundanos, não é? Parece que ela tem mais afinidade para perseguir aquilo que a sociedade na sociedade é visto como algo mau, não é? Que são estes vícios, e a forma como o filme também tenta desconstruir isso, ou seja, que muitas das nossas convicções são impostas por aquilo que nos é transmitido e, e não tanto pela nossa aprendizagem por si só. Não sei se estás a perceber o meu ponto, Sim, de não é? certa maneira eu concordo, Porque até ela vai para porque jantares e é-lhe impingido que ela tem que falar assim, tem que falar assado, tem que só fazer que ela assim, não tem essa, digamos, essa esse bagagem know-how, exato, cultural, não é? e não tem também essa inibição, não é? Pronto, daquilo que é a nossa aprendizagem desde pequeninos, não é? Porque ela aqui já é retratada como uma adulta, por isso é que eu acho interessante toda esta personagem feminina, e acho que foi uma Sim, escolha fantástica. e depois é interessante também essa dualidade, porque a maior parte do filme nós acompanhamos a Bella e o Duncan, Uhum, não é? E é interessante da forma como ela vai começando a ter alguns comportamentos como ele, não é? uhum. Começa a ter relações com outras pessoas e depois ele começa a ficar churão, não é? E de certa forma E também invejoso e ciumento. sim, aí naturalmente que a crítica ela é bastante explícita, não Claro. é? Quando é o homem Ahm, a fazer, não tem e depois, repercussões, mas quando é mulher, cai o sim, Carmo e a Trindade. só que depois é a forma como estes personagens são extremamente bizarros, não é? Que faz com E que super expressivo, esquece. O seja Mark Ruffalo. entregue, seja de entregue de uma forma diferenciada, não é? Uhum, E acima de tudo, eu acho que este filme ele ganha muito pelo facto de ser uma comédia. E das duas vezes que eu fui ver ao cinema, eu senti essa envolvência por parte das pessoas, as pessoas gostaram das cenas, porque o uhum. filme de facto é uma comédia. E eu acho que isso ajuda muito, até porque sei lá, nós atualmente estamos mais focados em ver filmes em casa, mas essa experiência de, sei lá, Partilhada, não é? às vezes um riso é contagiante e há aquelas pessoas que são mais introvertidas e não se riem, mas se ouvirem um riso do outro lado Desencadeia. da sala, torna-se ali uma reação em cadeia, não é? Uhum.
que torna Sim, as coisas muito engraçadas. totalmente. Eu acho que até do ponto de vista de alguém, de um espectador que queira, pronto, ter uma experiência com este filme, com o Poor Things, acho que não deixa de ser interessante como tu podes ver só de forma mais descontraída, porque acaba por também ter estas cenas mais engraçadas, e pronto, e que de certa forma te fazem ter ali um bom momento em que sintas que estás mesmo a apreciar um filme engraçado, da parte da comédia, como desta parte mais dos temas mais sérios, ou seja, também dá para ter uma crítica mais construtiva relativamente ao que o filme quer transmitir, ou seja, tu podes estar numa mais descontraída e ter uma boa sensação daquilo que foi o filme, como podes também ir numa perspectiva mais séria e seres igualmente satisfeito. Eu acho que isso também não deixa de ser uma dualidade interessante do Sim. filme. Até, Depois, força, força. eu ia passar para a frente, Sim, se sim, sim, quiseres sim, não, 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 continuar. não. Continua. Então, depois nós saímos de Lisboa, né, e vamos para aquela parte do barco, Uhum. e aí a Bella conhece outros personagens, e acima de tudo, aquilo que nós vemos na personagem dela é ela a transformar-se enquanto pessoa, ela começa a ler livros, ela começa a ter conhecimento de filosofia, Yep. não é? E isso começa a desencadear um desinteresse por parte do Duncan, não é? Porque ele gosta dela enquanto é uma tolinha, Uhum. enquanto que não tem noções, enquanto Enquanto é ele pode inocente. usar e abusar dela, e isso, opá, cria aqui momentos extremamente divertidos. Pois, eu acho Aquela parte do casino em que ela é tenta espetacular. dar o dinheiro Aos e ele pobres. perde o dinheiro e fica maluco. É muito Opá, é muito engraçado. bom. Mas imagina, eu por acaso adoro o contraste das duas cenas, que é, se em Lisboa tu sentes que a Bella acaba por se moldar um bocado ao Duncan, na medida em que, pronto, neste caso é a única pessoa mais próxima dele, portanto acaba por ter os mesmos comportamentos que ele. Aqui, Sim. ele ao querer enclausurá-la dentro de um barco, não é? Para de certa forma ter o controlo sobre ela, parece que acaba por desencadear a reação oposta, no sentido em que parece que lhe abre as portas para as temáticas mais sérias, não é? Que é a parte da filosofia, de tu te questionares acerca de como é que a sociedade funciona, acerca do que é a procura pela felicidade, mesmo o facto da sociedade se mover pelos sistemas económicos, não é? Do próprio socialismo, do capitalismo, que depois acabam por ser introduzidos nessa cena, e eu achei um toque interessante a parte do barco, porque parece que, e pronto, e como tu disseste, começa a ler livros, portanto, começa a haver aqui um interesse mais pormenorizado por aquilo que são, como é que o mundo é regulado. E eu acho que aí acaba por ter depois o momento de abre olhos para a Bella Baxter, no sentido em que o personagem interpretado pelo aquele rapaz, não é? Que acaba por lhe falar da filosofia, lhe mostra quando eles param em Alexandria. E Sim. aquela realidade do mundo, portanto, as desigualdades, não é? Que no fundo nós achamos que estamos todos em pé de igualdade, quando na verdade há pessoas que estão claramente em muito mais sofrimento e nós pura e simplesmente não nos damos conta porque pronto, acabamos por ser limitados naquilo que é a nossa realidade. E ela ali ao estar em contacto com outro tipo de realidade tem uma reação super genuína por parte da Emma Stone, uma parte em que ela se sente claramente super perturbada por ver que existem pessoas completamente na miséria, não é? E eu acho que aí foi uma cena super marcante. Eu acho que foi das cenas que mais me impactou do Poor Things, sinceramente. É aquele choque que acontece com Uhum. todos nós quando percebemos que existe fome, que existe Exato, guerra e que o mundo não é só coisas boas, não é? exato. Porque eu sinto que tu, a partir de chegas a uma certa idade, não é? Em que parece que, pronto, é só coisas boas dentro daquilo que é a tua envolvência. E quando começas a perceber que o mundo não é só a tua vizinhança, e o teu país, e começas a perceber como é que as coisas funcionam, acabas por ter também uma crise existencial, não é? No sentido em que, pronto, acabas por responsabilizar enquanto ser humano por todo aquilo que são as nossas virtudes e os nossos defeitos, não é? E eu acho que aqui acaba por ser este momento, pronto, que toda a gente acaba por ter mais tarde ou mais cedo durante a sua vida, pronto, que a Bella Baxter acaba também por ter. Por acaso eu gostei muito da cena do barco por estas temáticas mais sérias, por este desenvolvimento mais acentuado. E depois, claro, o Duncan completamente alucinado, sempre fora daquilo que é
as intenções da Bella, porque é isso que tu disseste. Portanto, chega ali um ponto em que ele começa a ficar desinteressado, porque na verdade ele o que quer é Ele aquilo, ou perdeu seja, o brinquedo, não é? exato, perdeu o brinquedo. Porque é assim. Eu também acho que ele não é só coisas más, eu acho que ele também encara bem aquilo que é o sentido de liberdade e de expressar apenas só pelas emoções, ou seja, esquecer completamente os problemas. Porque uma cena também muito interessante é aquela cena do quando eles vão dançar, aquela dança Ah, bizarra que eles têm, mas de sim. certa forma coordenada, Pá, mas bobo. descoordenada, mas muito engraçado, exato, que aquilo é completamente descabido, não é? Parece que estão a fazer passos completamente errados, mas que de certa forma se complementam. E eu acho que isso, essa cena serve muito bem para também nos lembrarmos que existem coisas mais importantes também dentro daquilo que é a seriedade, ou seja, que às vezes também temos que nos deixar levar pelos nossos impulsos, porque também somos, não é, pessoas e não conseguimos estar sempre agarrados à razão e às coisas sérias do mundo. Sim, o que eu acho interessante na Bella é que ela, de certa maneira, partilha uma visão tal como o God. O God, ele é um cientista, não é? Uhum. Que muito daquilo foi impingido pelo pai dele, pelas próprias experiências que ele fez no pai. E eu acho que ela, de certa maneira, herda esse lado, digamos, de experienciar a vida. Uhum. E eu acho que toda esta jornada que ela tem com o Duncan é basicamente uma experiência em que ela, digamos, vai conhecer o mundo e, acima de tudo, vai se encontrar enquanto pessoa e enquanto formação de personalidade. Eu acho que isso é que é realmente o mais interessante do filme. Obviamente que depois todas essas críticas à sociedade, não Sim, é? E sim, com os personagens, o Duncan, que mas tu eu acho que. falaste, Força, força, para eu terminar. só acho que é tipo. hum, o facto dela andar com o Duncan não deixa de ser uma experiência de perceber que tipo de Sim, pessoa sim, é que ele é, não é? claro. O que eu ia dizer é que tu falaste da emancipação da mulher e eu acredito totalmente que é uma das mensagens fortes do filme, mas eu acho que acima disso sinto que é mesmo a trajetória de todos nós. E eu acho que isso faz da experiência dela algo que tu consigas empatizar, porque mais tarde ou mais cedo, claro, de uma forma menos bizarra e menos e tão condensada, já passamos, ou seja, já tivemos um momento em que nos questionamos acerca das coisas que ela se vai questionando, não é? Desde a Sim, sua autogratificação, não é? Sexual, desde as relações sexuais, desde a liberdade, desde a sociedade, ou seja, todas estas componentes que, pronto, que são envolventes para a todos nós. sim, olha, e nós estamos aqui a falar muito bem do filme, não é? Tu já próprio já disseste que não achas do filme totalmente só Não, coisas boas, eu também acho que não é um filme perfeito. claro. Eu acho que ele depois naquela secção em França, ele usa e abusa da parte sexual Uhum. quando as ideias já É estão excessivo, não é? claramente Estabelecidas. expostas, não é? Uhum. Não é que eu tenha problemas em ver as mamas da Emma Stone, não é? Mas, sinceramente, acho que o Logaritmos ele perde-se ali um bocado Sim, porque naquilo. eu percebo também a intenção que ele tem, não é? Ou seja, visto que ele é uma personagem inocente e pura, ou seja, ela não tem complexos, porque nunca foi moldada ou inibida sobre aquilo que é certo ou errado de se fazer. Portanto, ela ao Sim. ver que eles não têm dinheiro, e aberta ali uma possibilidade dela fazer dinheiro ao troca pelos prazeres do seu corpo, por olha, fornecer um serviço a outros seres humanos, também acaba por ser uma forma dela ganhar dinheiro. E eu acho que isso inicialmente parece interessante, mas depois, à medida que os personagens vão tendo, pronto, as interações com a Emma Stone, acaba por não entregar muito à trama, não é? Que tenha Sim. vindo construída até então, ou seja, não há assim nada que desenvolva o personagem da Emma Stone mais do que aquilo já tinha sido feito até então. Também acho que foi muito estendida a cena em França. E ele usa e abusa da profissão mais antiga do mundo. Sim, mas acaba por ter um simbolismo engraçado e interessante, mas completamente desapropriado. Outra coisa que eu também, é assim, não entendi muito bem a nível da narrativa o que é que poderia também pronto, trazer de adicional, que é a introdução de uma nova experiência do God quando ele cria a Felicity. Eu acho que é um bocado esse lado
parental, não é? E essa saudade Sim, mas achei, que ele tão tem. esquisita de fazer. Não sei, achei Ah que. pá, Eu percebo, o próprio filme é esquisito, eu por isso. sei, eu compreendo, mas eu sinto que dentro da bizarria tu tens cenas que claramente funcionam porque fazem a história andar para a frente e outras que estão ali só por estar, não é? Como as cenas sexuais em Paris. E acho que aqui também a Felicity acabou por não trazer assim nada de muito interessante. Mas acho que Ela são também só cenas. aparece para aí 2 vezes Sim, e sim, são passagens de médico. claro. Não, é só mesmo aquela questão de não trazem nada ao filme, também não diminuem na qualidade, ou seja, não estragam, mas também não trazem nada, não acrescentam nada de novo. Epá, eu acho que a única diferença entre uma e outra é que uma ele via totalmente como uma experiência, a outra inicialmente via como uma experiência, mas depois há Acaba esse por lado desenvolvimento daquele parentesco, não é? parental, sim. Sobre. E depois isso leva a que ele desenvolve um cancro, não é? E depois ela volta. Exato, eh, tanto que, se tu pensares bem, pronto, tens outra parte importante na parte de Paris que é, lá está, aquela questão dela sentir que, pronto, depois de cenas repetidas e infinitas de sexo em Paris, não é? De prostituição, ela acaba por de perceber que se calhar aquilo não lhe acrescenta muito enquanto pessoa e que quer desenvolver aquela parte intelectual. E ela depois acaba por entrar nos estudos de medicina, ou seja, acaba por querer fazer ali algo mais interessante e de construir uma carreira, e eu achei essa parte, pronto, algo, algo credível, não é? Dentro daquilo que ela vai aprendendo no bordel onde ela se encontra. e a própria velhota do barco diz-lhe, à medida que o tempo passou, eu interessei-me menos sobre o que está entre as minhas pernas e interessei-me mais sobre o que Exato. está nos meus ouvidos, não é? Exato, Eh, essas cenas eu sinto que já são Complementa um presságios bocado essa ideia. exato, e complementam essa ideia que ela acaba por desenvolver. Tanto que ela depois só, era isso que eu ia dizer, acaba por voltar a Londres quando recebe a mensagem de que o God, Sim. pronto, tem uma doença terminal. Ou seja, tudo que ela faz ali, pronto, tirando a parte dos estudos, acaba por ser um bocado, pronto, um bocado excessivo. E depois ela confronta o God, não é? Sobre Uhum, essa questão. Só que, de certa maneira, eu gosto que essa confrontação leva à própria aceitação dela, não é? uhum. Em que ela claramente percebe que ela nem é a mãe, nem é o Minha filho, ela é filha. uma coisa tipo nova, não é? E muito fruto da própria experiência que ela tem ao longo digamos, de tudo que nós vimos ao longo do filme, não é? Certo? Depois tem aquela parte final do casamento, não é? Em Uhum. que é interrompido pelo Antes, marido. deixa-me só dizer só uma coisa. Eu adoro o momento em que o McCandles faz o pedido de casamento à Bella Baxter. Acho a cena super fofa, mas com o tom de bizarria que o filme foi tendo até agora. Ou seja, mesmo com aquela questão dela perguntar: olha, tu tens a certeza que não ficas incomodado a dormir com pai 50 mil pessoas? E ele assim: eu só tenho a inveja de não ter sido um deles. Opa, acaba por complementar de uma forma genuína, tendo em conta aquilo que se foi passando, e mesmo depois aquela questão dele: olha, mas já testaste alguma vez para doenças infecciosas? Ou seja, achei aquilo tudo muito genuíno, e lá está, sinto que não houve isso no início, ou seja, essa parte de, pronto, construir uma relação. Por isso é que deixei aquela chega inicial, mas que nada interferiu com a experiência do filme. Aliás, a parte final foi a parte que eu posso dizer foi a única que eu não gostei. Não gostaste? Não, achei que a introdução daquele personagem do Alfie não me traz mesmo nada para dar o nó ao filme. É Ah só pá, retarda o casamento para uma Uhum. cena que depois também não entrega muito à história. Ou seja, tens ali só uma cena cómica com um personagem que vem um bocado caído do céu. Eu percebo que nós nunca chegamos a perceber o passado dela se ter suicidado, mas eu acho que ali era um mistério que nem era preciso muito. Achei que não era assim tão necessário perceber os motivos que levaram àquela cena, mas tudo o que vem a seguir àquela cena é que eu acho que é importante. Não sei qual foi a Opa, opinião com que ficaste. eu curti porque acho que é esse próprio espírito de querer conhecer, Uhum. essa busca incessante por experiências e acima de tudo por querer perceber um pouco, apesar da mãe dela, não é? Não ser ela quer perceber também o porquê de, sei lá, de casamentos falharem e do porquê daquele Mas, gajo ser a figura que é, não é? E eu acho que é esse lado dela
estar sempre aberta a novas experiências, não é? Tal como um verdadeiro cientista, tal como o próprio God, que não se conforma A com forma de aquilo que está viver. estabelecido, não é? Que quer sempre conhecer coisas novas, e nesse sentido acho que tem lógica, se bem que eu também acho que Mas eu acho que. eu não acho que esta parte seja uma parte que retirava, por exemplo, mais partes da parte de França, Uhum. e acho que aí o filme ele podia equilibrar mais no, digamos, no próprio balanço e no próprio ritmo do filme. Olha, eu acho que esta cena, sinceramente, eu acabava com a cena do casamento, que acho que já tinha tudo, ou seja, já encerrou o ciclo do personagem, em que ele sinto que a Bella Baxter acabou por ter o seu primeiro, aquela paixão por aquilo que são as experiências, não é? Ter a parte em que foi confrontada com aquilo que é a realidade e de certa forma encerrou o ciclo já com todo este conhecimento a posteriori daquilo que ela realmente quer, ou seja, acaba por construir os seus próprios ideais. E eu sinto que esta cena final acaba por não adicionar nada porque nós, é como tu disseste, ou seja, ela acaba por ser nem mãe nem filha, não é? Porque Sim, acaba por ser o transplante de cérebro no corpo da mãe, ou seja, toda uma experiência bizarra. Ou seja, eu, ali o personagem, quando é introduzido, já é uma folha branca, ou seja, é como se fosse uma criança, ela não tem qualquer tipo de conhecimento da vida. E juntar aquelas memórias do passado, sendo que não acrescenta mesmo relativamente nada, não é? Porque mesmo esta experiência má que ela teve com o marido, não é? Ela já teve assim uma experiência igualmente negativa com o Duncan, ou seja, acho que ela não explorou nenhum tema que tivesse sido explorado até então e não adicionou nada particularmente interessante. Achei também aquelas cenas com a pistola sempre. Opa, qualquer coisa que acontecia, ele só sacava da pistola que é e os mordomos tinham que obedecer, senão, olha, era ali um 31. Portanto, achei que retirando esta cena, para mim seria um filme de excelência. Acho que é um filme muito bom, mas para mim sinto que esta cena afinal foi um bocado aborrecida, sinceramente. olha, eu particularmente gostei e acho que eu acho Até que porque ela, o Alfie só serve para depois ela fazer a sua própria experiência para meter-lhe um cérebro de um cão. mas eu acho que tipo, ela não vê aquela experiência pelo facto de de se querer conhecer o passado. Eu acho que ela tem a própria curiosidade, Sim. e tu falaste da questão de encerrar o ciclo. Para mim, eu acho que a Bella Baxter, o pensamento dela é nunca encerrar ciclos, é estar sempre com essa fome de viver e de ter novas experiências. Mas pronto, são Sim, sim, são perspectivas. opiniões. Não, mas eu acho que ali eu estou a dizer encerrar o ciclo do personagem, da história, estás a perceber? Não é o ciclo dela, porque a história acaba ali, mas claro que a vida continua. Eu acho é que, para mim, tu começas o filme, como tu disseste, com a cena em que ela se atira da ponte, e eu acho que a partir daí é que começa toda a trama. E eu acho que o filme em nenhum momento te leva a pensar que necessitas de saber algo do passado dela para complementar aquilo que vai acontecendo. Por exemplo, como nós falamos no Anatomy of a Fall, tu, pelo contrário, conheces os personagens, mas não sabes nada do passado deles. E tu, em toda a narrativa que se passa no tribunal, tu sentes que o filme vai caminhar no sentido em conheceres como é que é o passado destes personagens, percebes? Aqui eu sinto que a partir estabeleces quem é a Bella Baxter e tudo o que vem para a frente é que é a narrativa, percebes? Ou seja, sem me olhar muito para aquilo que é o passado. Mas pronto, é uma questão de perspectiva. E depois eu sinceramente acho que se o filme acabasse no casamento, acho que era um bocado ela aceitar o conformismo, e é isso que eu gosto na Bella Baxter, é que ela gosta de novas experiências e ela vai para uma situação completamente adversa para ela, e acho por isso nessa cena está em tom com a própria personagem dela, e é por Ok, isso que eu gosto. ok. Mas podemos falar sobre outras coisas, não é? O filme ele é bastante bizarro, Uhum, inicialmente pelo próprio aspect ratio, ele tem um aspect ratio 4:3, uhum. tem aquela utilização do preto e branco no início, não é? Que é a representação de que ela está na prisão, e Exato. depois pá, a cor, totalmente óbvio. Todos aqueles Uh, adereços que eu adoro do filme, eu acho que mas isso também o que eu está gosto na muito é mousse. o próprio design de produção que tu falaste, Uhum. a própria trilha sonora, que ela é bastante bizarra, parece que ela está sempre Sim. desafinada, e ajuda aí essa E bizarria todas as toda. cenas sexuais têm sempre aquela trilha de thriller, não é? Parece que está ali a acontecer algo desconfortante, não é? Não sei. Sim.
Achei muito interessante No a que diz escolha. respeito à câmara, e ele utiliza, foi uma coisa que eu só reparei na segunda vez, ele utiliza muitos zooms, Sim, sim. sempre a utilizar o zoom, e depois aquele olho de peixe que ele utiliza várias vezes, eu sinceramente, eu percebo que vem a ajudar à bizarria, mas tornou-se bastante repetitivo, é uma coisa que ele também utiliza na favorita, Uhum, e particularmente não vejo assim muita utilidade naquilo. uhum. Eh, Sinceramente também não achei que foi uma escolha artística interessante, mas também não me senti particularmente cativado pela escolha, sinceramente. Mas é um filme que eu gosto pelo facto do Yorgos Lanthimos conseguir trazer um filme bizarro para o grande público e É acho que isso. Também sinto, na é, medida em que falamos que pelo menos que no ponto que eu referi às vezes dos filmes do Tarantino, no sentido em trazer temáticas sérias e desconstruir numa coisa que pode ser igualmente aclamada pela academia, fico sempre super entusiasmado em ver filmes que pegam neste tipo de coisas sérias, conseguem desconstruir, mas nunca descartando esta parte mais de refletir e de apreciar pronto, estas realizações cinematográficas espetaculares. Fico sempre particularmente cativado com este tipo de filmes. Acho que merece todo aquele reconhecimento que teve até então e veremos como é que se irá comportar na gala dos Oscars. sim, o filme tem 11 indicações, melhor filme, que eu acho que não vai ganhar, acho que é Hum, demasiado óbvio. Melhor realizador também acho que é demasiado óbvio. Melhor atriz eu acho que aqui tem muitas Aqui hipóteses de tem, ganhar, exato, se é calhar uma o ponto forte será a melhor atriz Sim, e os adereços, não é? porque o filme ele é basicamente, digamos, ele estende a passadeira vermelha para a Emma Para Emma Stone Stone, mostrar tudo e mais alguma coisa que consegue fazer. certo? Melhor ator coadjuvante, Mark Ruffalo, acho que é o segundo, acho que ele vai perder infelizmente infelizmente ou não, né, Ah, para o Robert Downey Jr. não, não, desculpa. Eh, eu gostei mais desta interpretação, para ser bastante Eu vou ser sincero. sincero, eu adorei o Mark Ruffalo neste filme. Eu acho que nunca tinha visto assim um filme em que o Mark Ruffalo desse asas assim às suas acting skills. Eu acho que aqui ele mostrou Hum. algo que eu nunca tinha visto da parte dele e fiquei super, e fiquei impressionado e maravilhado Não com, deixa de ser com o personagem interessante do Duncan Wedderburn, por o acaso. facto de tanto o Robert Downey Jr. como o Mark Ruffalo eles terem estado presos ao MCU durante anos. Uhum. Ou seja, Uh, só prova que também tudo aquilo que se estabelece como pronto, estás associado a um personagem não quer dizer que não sim, tenhas que não tem, qualidades como ator, claro, não é? E eu sinto que eles nisso são atores muito diversificados e muito completos, na minha opinião. mas Tanto que o estás a Mark dizer que o Tony Stark não é um bom personagem? não estou a dizer que é um bom personagem, mas acho que acaba por serem um bocado rotulados de. Pronto, é aquele que fez este filme e que fez mais 50 mil e, portanto, é um ator one noted, estás a ver? Ou seja, é sempre naquela pegada e não consegue fazer mais nada. Quando na verdade tu vês o Mark Ruffalo, tens o Zodiac, tens o Shutter Island, ou seja. São atores que acabam por ser marcados por um personagem que fazem e acaba por ofuscar tudo aquilo que foram os seus trabalhos. Sim. Mesmo o Robert Downey Jr., que eu sinceramente eu acho que ele tem que ganhar, é obrigatório ele ganhar Mas o que melhor é ator agora já, coadjuvante. já Eu adoro o obrigatório? Oppenheimer, eu adoro o Oppenheimer, eu adoro És o. Pronto, putinha do Oppenheimer e do Nolan, fica, admito. fica aqui És o meu putinha testemunho, o és meu, putinha do Nolan. fica aqui o meu testemunho perante o Oppenheimer, depois poderemos falar num outro episódio, mas eu sinto que o personagem do Robert Downey Jr. neste filme é das melhores atuações que ele poderia ter entregue. Mas continuando então Oscars, melhor nos Oscars. argumento adaptado. Aliás, isto é adaptado de um livro chamado Poor Things, Episodes from the Early Life Uhum. of Archibald McCandless, MD, Scottish Public Health Officer, É muito viado, também tinha visto escrito em essa adaptação. 1992. Acho que não vai ganhar. Depois tem melhor trilha sonora, também acho que não vai ganhar, mas é uma boa trilha sonora. Design de produção aqui acho que tem muitas Uhum. oportunidades. Talvez possa perder talvez para o Barbie, não sei, Pois, também também é cá. também está muito bom.
melhor fotografia, melhor maquilhagem e penteados, melhor figurino e melhor edição. Acho que não vai É, os ganhar mais figurinos nenhuma e os dessas. adereços, não sei, não conheço muito, não tenho ainda experiência de causa dos outros, mas eu acho que se tivesse que apontar os pontos fortes, seria mesmo a Emma Stone como atriz principal e a parte dos adereços e design, mas Sim. pronto, Olha, podemos passar agora para podemos o segundo encerrar, filme. exato, encerramos assim o Poor Things e vamos dar então o modo para o Past Lives. Past Lives, que é o primeiro filme da Celine Song, a realizadora sul-coreana americana, acho que tem dupla nacionalidade. E é um filme que está indicado para melhor filme e também para melhor argumento original. Vou passar a sinopse. Nora nasceu na Coreia do Sul, onde viveu até aos 12 anos, quando os pais resolveram emigrar para o Canadá. Nessa altura, o que mais lhe custou foi deixar Sung, o seu amigo mais próximo. Peço desculpa pela pronúncia desses nomes. Os anos O teu passaram coreano não está muito bem trabalhado. e ela mudou-se para Nova York, onde é agora uma dramaturga de sucesso e vive feliz com Arthur, o seu marido americano. O amigo, por seu lado, manteve-se na Coreia, formou-se em engenharia mecânica e serviu por algum tempo como militar. Um dia, através da internet, Nora e Hae-sung retomam um contacto e quando, alguns anos depois, ele decide visitar Nova York, os dois marcam um encontro. A resolução de se estarem juntos novamente será uma viagem ao passado que se vai revelar aqui bastante dolorosa. Eu vi o filme esta semana, infelizmente não fui ver ao cinema, vi em casa, mas tenho a dizer que eu não achei assim um filme nada de especial e não senti E... tanto a necessidade de ir ao cinema. E eu queria começar aqui com um pouco com a minha experiência Uhum. com os filmes asiáticos. Não é que eu tenha visto muita coisa, vi o Old Boy do Park Chan-wook, que também é sul-coreano e é um clássico, não é? Acho que toda a gente devia ter visto, não é? Não é já? Depois vi Não também vamos trazer esse tipo de assuntos para aqui. vi aquele Snowpiercer do Bong Joon-ho, o realizador do Parasite, que eu não vi, não é? Uma das minhas falhas. Se bem que isso é uma, digamos, produção norte-americana. E depois vi três filmes do Wong Kar-wai, o Fallen Angels, o In the Mood for Love e o The Chungking Express. E particularmente, falando no caso desses três filmes, eu gosto, acho que os filmes são visualmente incríveis, mas depois eu sinto muita dificuldade em conectar-me Narrativa? com os personagens e com a narrativa, tipo, Hum. e eu acho que o Past Lives ele tem ideias muito boas, tem momentos muito bons, mas depois tem momentos em que eu acho que o filme se perde e sinceramente eu perdi-me um bocado com o filme, mas quero saber o que é que tu achaste do filme. Olha, pronto, é assim. Tirando o filme que nós acabamos de comentar, o Poor Things, que acaba por ser este filme mais tradicional de Hollywood, mas com um argumento muito bom e com uma direção também igualmente muito boa. O que me atrai neste tipo de filmes, como o Past Lives, pronto, começo já por dizer que tive uma experiência espetacular com o Past Lives. Eu sinto que não foi nada visualmente espetacular, mas eu sinto que aqui no filme a simplicidade acaba por ganhar dentro daquilo que é esta cruzada entre os dois personagens. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: sinto que o filme é super real, ou seja, a nível de retrato da nossa sociedade, e super filosófico naquilo que é a tragédia que acaba por ser o desfecho destes dois personagens, ou não, não é? Não é totalmente implícito, e eu gosto deste tipo de narrativa que te põe mesmo a refletir sobre a vida no momento em que tu estás, porque é muito ligado mesmo a nós próprios, como pessoas que trabalham. Não sentiste? Por isso é que eu até me senti muito ligado, que é, pronto, dando mote à narrativa. Eles começam como dois amigos de infância, Sim. que no fundo gostam do outro, têm aqueles namoriscos de infância, dos pais que se conhecem e que até os levam para o parque para brincarem. Tem aquela disputa por notas em que Sim. a personagem principal, que é Nora, mas que tem um nome coreano que eu não vou pronunciar, que é para não me humilhar a mim próprio,
que acaba por ter sempre aquela personalidade mais chorona, fica desiludida quando os outros são melhor que ela, e o rapaz, que também não vou dizer o nome, que é para não, para não haver problemas com os coreanos, que acaba por ter uma personalidade mais tranquila e mais pronto, de não se querer chatear e super tranquilo. E eu sinto que aí começa o mote do filme, ou seja, porque depois os pais da Nora querem emigrar, não é? Sim, Para os States, e ela até começa a aprender inglês, e depois tens um salto de 12 12 anos. anos. E eu acho que aí começa realmente o filme mostrar um bocado perspectiva para, mesmo com o próprio espectador, ou seja, tu começas como uma criança e depois já estão eles nos seus trabalhos. Ela é uma escritora, não é? Sim. Em Nova York, em Manhattan, ou seja, foi, viu os Americans, conquistou e é uma escritora de grande sucesso. E depois tem a brilhante ideia de. Enquanto ele continua na Coreia a fazer os seus estudos, não é? Que eu E tem o já nem me recordo. serviço, ele tem o serviço militar, Tem o serviço militar inicialmente, exato, estuda mas engenharia. engenharia, não é? Outra coisa que eu achei interessante é os coreanos também têm uma aptidão para as tainadas completamente fantástico. Yeah. Naquela cena em que eles vão Para o bar. para o bar jantar e beber sake até à morte. É muito Ela engraçado. deixou, e tem lá o outro gajo que ela deixou-me afogar-se no álcool. Exato. Mas, e pronto, e ela acaba por se recordar desse amigo de infância, pronto, e de certa forma, mesmo depois não sei se reparaste, aquilo trata-se em 2012, por isso é que eles usam o Facebook e Skype. Eu no início estava a achar Sim, um bocado esquisito essas escolhas. Pá, como é que é possível eles estarem a fazer este tipo de escolhas, não é? Tipo, no início não estava a perceber, só depois é que percebi que havia um gap de anos e que na altura estávamos em 2020, em 2012, se não me engano. sim. O E filme é 2000, 2012, 2024. exato, ou seja, acaba por também ter uma atenção ao detalhe fora do normal, e por isso é que eu acho que acaba por ser também um filme aclamado. E pronto, e depois esses momentos iniciais, sobretudo virtuais, entre a Nora e o seu amigo de infância, não sei, acabam por ser tão bizarros dentro daquilo que é interagir com uma pessoa por via por via das redes sociais, não Sim. é? Que acaba por ser interessante os diálogos que eles têm, não é? Porque são pessoas que não se veem. Eu, pelo menos falo por mim, sou uma pessoa mais de o que os olhos não vê, o coração não sente. E eles ali parece que continuam com a mesma química, sendo que sabem que estão a milhares de quilómetros um do outro, que acabam por ceder momentos do seu dia a dia, porque quando ela lhe mandou o pedido era de manhã e ele na Coreia eram 3 da manhã, ou seja, e depois ele tem que ir às aulas e ela tem que estar no trabalho e quando o contacta são, ou seja, em horários inoportunos. Ou seja, gostei muito desse envolvimento deles para quererem manter uma relação, achei super interessante. Não sei o que é que tu achaste desta parte do filme. Olha, eu queria começar com uma parte que tu não falaste, que Força, é a força. cena inicial. Eu adorei a cena inicial. Que Uhum. nós vemos aquilo. Sim, tens razão, Ele tens razão. começa com eles dois a conversar, e depois temos o Arthur também do lado, num Uhum. bar, e E não sabemos quem são. não sabemos quem são, e nós estamos a ouvir a perspectiva das pessoas que estão a olhar para eles, não é? A tentarem pensar, digamos, a falarem o que é que tu achas que eles são? Será que são dois amigos? Será que são dois namorados? Quem é que é o E, namorado? São os coreanos. sim, gostei muito dessa cena, achei essa cena A dizer brilhante. que ele era o Depois, tradutor turístico que lhes é, andava a mostrar a cidade. Por acaso foi um detalhe muito interessante. Sim, depois sim. tem toda essa apresentação que tu falaste, que não vou estar a repetir, deles serem putos, gostei bastante dessa parte. O meu problema é mesmo a parte em que eles começam a conhecer pelo Skype. Sinceramente não senti assim, pá, tanta aquela química entre eles, e achei que o filme ele não me puxou tanto. Percebo essa questão de eles estarem a conhecer, mas não deu o clique em mim, sinceramente. A sério, porque é isso que eu também. Mas imagina, é isso que eu sinto, é que eu também não me revejo, não sinto que tenha particular E depois capacidade de tem estabelecer. outra coisa, puto, Diz- desculpa lá, Força, que é força. a forma como como ela a encontra, porque ele faz um comentário numa rede, Aos anos, não pá, foi? numa cena, achei um bocado forçado, para ser sincero.
Mas Se pronto, calhar, sim, aí se calhar foi uma cena um bocado forçada, forçada, foi. claramente foi forçada, pelo Ah, menos é o que eu acho. uhum. Mas pronto, isso é só um pequeno Um detalhe, pequeno reparo, sim. mas depois mesmo essa parte deles estarem a conhecer, Mas sinto que percebo isso isso é que é particularmente interessante, no sentido em que eu também não me revejo neste tipo, nesta capacidade de ter assim relações à por, distância, não à é? distância, mas acho interessante toda aquela a motivação que eles têm e todo aquele seu interesse de querer manter o contacto, mesmo estando longe um do outro. Mas eu acho que depois aqui o filme, de forma genial, começa a mostrar-nos que este reaproximar deles, mesmo que seja pelas redes sociais, não é tudo um mar de rosas, porque depois, quando eles começam a sentir a necessidade, porque pronto, nós somos humanos, as nossas as relações que nós tiramos acabam por, as melhores relações acabam por ser sempre tete a tete, ou seja, com a pessoa, aí é que começa a haver problemas, porque eles ao quererem marcar estar presencialmente um com o outro, ou seja, não se consegue entender entre ir a Manhattan ou ir a Seul para estar um com o outro. E eu achei isso um twist and turn interessante para depois aquilo que vai ser o desfecho deles durante este período, não é? Porque depois ao ver que nenhum deles está disposto a ceder, porque ela não quer abdicar do sonho dela e que trabalhou muito para poder estar ali, e ele também acaba por ter os seus estudos para completar e está a construir uma carreira, ou seja, o que dá um bocado também de humaniza estes personagens no sentido de, ok, nós somos pessoas que até podemos ter um interesse um do outro porque nos conhecemos quando éramos crianças, mas acabamos por ter também as nossas próprias ambições e também não estamos dispostos a arriscar tudo, pronto, para termos a possibilidade de trabalhar sobre uma cena em que nem sabemos que vai resultar. Sim, e depois ela até diz que quer parar de falar com ele, não é? E eles aí Uhum, quebram novamente o contacto. E depois pá, ele segue com a vida dele, ela uhum. também segue com a vida dela e conhece o Arthur, não é? E apaixona-se. E depois temos mais um salto temporal de 12 anos, onde Uhum. já vemos a Nora e o Arthur casados em Nova York, não é? Outra cena que eu quero só um reparo por causa da cena dela e do Arthur se conhecer. Eu acho que o filme, concordo contigo que na parte de tentar expor a nova, de pôr estes personagens outra vez em rota de colisão, ou seja, a Nora e o seu amigo de infância com aquele pedido foi um bocado forçado, mas sinto que a exposição deles para mostrar que ela e o Arthur, no salto de 12 anos, como é que estão as vidas deles, quando eles chegam àquela passagem de imigrantes, ou seja, porque eles estão a Sim, vir de viajar, em que um segurança, o controle de fronteiras, exatamente, sim. lhe começa a fazer questões sobre o que é que faz e o que é que eles são. Eu achei interessante porque, de certa forma, consegue comunicar a nós, o espectador, o que é que se está a passar na vida deles naquele momento, De sem uma forma ser de uma natural, não forma é? natural. Achei a escolha muito interessante. Por isso é que eu acho que também houve muita atenção a detalhes neste filme por parte da, da diretora e da Celine Song, e por isso é que me fez gostar muito do filme. Eu achei este filme super interessante. Mas continuei a dizer que estava conheceu o Arthur, não é? Sim, e depois eles, digamos, voltam a reencontrar-se, não é? Uhum. E aí temos, digamos, o verdadeiro contacto físico que tu falaste. Este momento em que eles se eles se reencontram, até já nem me recordo muito bem, é o segundo deste segundo time skip, ou seja, qual foi o Sim, isso trigger para eles. já é 2024. Sim, mas o trigger aqui qual foi? Já não me recordo. Ela tem a sua vida, não é? Com o Arthur. Eu acho que Eles ele, são tipo, escritos. ele faz tipo uma viagem em Nova York, acho eu, Uhum. e volta a contactá-la. Pois, é que no fundo o que eu achei também particularmente. Outra questão também é que ela acaba por seguir a sua vida com o Arthur, mas também o personagem principal, não é? O amigo de infância também acaba por ter também a sua paixão com aquela rapariga, não é? E parece que a trama está a evoluir para duas vidas que, pronto, eram amigos de infância, mas depois cada um segue o seu caminho. Eles depois então voltam a ter esse momento quando ele vai a Nova York. Já sei. Ele até está com os amigos e diz que vai fazer uma viagem Sim, a, a Nova a York. Nova York, exato. É assim que ele acaba por introduzir, exatamente.
e eles até gozam com ele a dizer: Olha, vais para Nova Iorque, mas lá há um temporal do caraças, o que é que vais para lá Yeah. fazer? Não vais ver merda nenhuma. Ele fica fodido. Mas fica. Porque ele aí não quer dizer, porque eles até introduzem o tema tabu, não é? Que é, tu vais estar com a tua amiga de infância, mas sabes que isso não vai dar nada e assim. E ele, no fundo, quer dar aquela resposta mais racional, que é, esqueçam lá essa ideia, não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, pronto, sempre houve aquele bichinho de reencontrar, não é? A Nora. E Mano, o decide fazer. gajo esperou 24 anos. Puto. É verdade. Foda-se. É verdade. Mas por isso é que é interessante. Eu acho esse 24 years in in the the makings. making. É verdade. Não diria melhor. O gajo esperou 24 anos pelo momento de verano. E o momento pronto, é bizarro, não é? Porque eles estão ali à frente um do outro e nem sabem muito bem o que fazer. Sendo que a última vez que se viram tinham um pai 8 ou 10 anos de idade e agora, quando se vêem, já são adultos graúdos, não é? E já Sim. casou, entretanto, a Nora. Ou seja, eu acho esta passagem do tempo dolorosa. Estás a ver, para quem vê aqui é de género. Pronto, nós temos 25 e 25 anos, os dois, ou seja, põe-te em perspectiva, não é? Ou seja, eu já tive aquela idade, neste momento estou a trabalhar e daqui a uns tempos, pronto, será um dos desfechos deste filme, acabará por cair em cada um de nós. E eu sinto que isso é que acaba por ter por desenvolver um sentimento mais pessoal com o que está a acontecer na cena, não é? De reencontrar destes personagens, depois mesmo as conversas genuínas que eles têm, do que é que fazem atualmente. Achei interessante o facto dela querer mostrar a cidade ao seu amigo de infância e depois comentar com o Arthur que nunca fizeram o ferry boat tipo para a Estátua da Liberdade, que é uma cena, não é? Eles moram em Manhattan, mas pronto, isso acontece a todos, não é? Mesmo nós que moramos no Porto, certamente não fazemos as coisas que os turistas vêm para cá fazer, não é? Yeah. Mas olha, eu acho que aí é onde o filme ele entra na parte mais interessante, não é? Porque ele Uhum. começa a abordar aquela questão das vidas passadas, que é algo Uhum. Era isso que eu ia também. da cultura Coreana coreana, não e é? budista. Que de certa maneira ele diz O que Inyon. as pessoas ficam, opá, com as outras se tiverem, digamos, uma relação Nas numa suas vida vidas passada, passadas não é? e que para poderem estabelecer uma relação têm que já ter passado por 8.000, não é? 8.000 interações passadas. Sim, É isso que te põe em perspectiva. Parece que reduz a nossa existência a uma coisa mesmo ínfima. Ou seja, para tu estar junto com aquela pessoa, houve 8.000 gerações passadas que não deu em nada, não é? E quando eles dizem interações, ela explica que é só um toque, não é? Basta um toque. sim, basta um toque, pá, um pequeno contacto, Uhum. qualquer coisa. E eu acho que é esse sentimento de dar significado às coisas, não é? Mesmo à própria relação entre nós seres humanos, que para mim, eu pessoalmente gosto, deixa-me de certa forma. hum, É reconfortante achar o significado pronto na nossa vida que é de certa forma insignificante, não é? Sendo que a nossa Sim, passagem pelo mundo. E eu acho que o filme, pronto, mete-nos pés assente na terra, não é? No sentido em que podes ter tipo uma pessoa que gostes muito, mas as tuas ambições podem não colidir com as da pessoa que tu queres estar e isso pode afetar para sempre a relação que tu imaginavas com aquela pessoa, mas de certa forma tens esta filosofia de vidas passadas, ou seja, acaba por dar uma esperança que pronto, olha, não é o fim e que isto é um trabalho de 8.000 anos, como é que é possível? É uma coisa, é uma filosofia engraçada, eu não conhecia yeah. e achei particularmente interessante. Sim, e eu acho que essa é a parte mais interessante em que pá, nós vemos eles a dialogar e eu gosto das ideias que são trocadas. E acho que é a parte onde o filme brilha, se bem que eu acho que também o final é brilhante. Uhum. Gostei mesmo muito do Acho que também é a final. parte mais forte do filme. E depois a própria, digamos, o próprio papel do Arthur, eu acho que ele é um personagem que é muito bem desenvolvido, não é? Uhum. Porque ele poderia ser, numa história tradicional, De não é? Hollywood. O vilão, e isso é uma ideia que ele até diz, Que não ele é? exprime, sim, sim. Sim, que ele poderia ser o vilão no meio da vossa história, de pessoas que se reencontram durante 24 anos, mas eu Realmente. gostei da forma natural como o personagem dele é escrito Uhum. e, e o facto dele
perceber esta situação e claramente perceber que ali há um amor platónico, não Uhum. é? Entre os dois. Mas Mas que a de certa realidade dela maneira, é com ele. Isso é sim, interessante. claro. Pá, eu acho que sinceramente essa ideia de, de esperar 24 anos por uma pessoa é um bocado absurda, É assim, mas para te ser bastante sincero. sim, Eu sim. percebo que, tipo, imagina, tendo uma relação com outra pessoa, é normal que tenhas curiosidade, mas a questão é, ele quando está ali à frente dela, as memórias que ele tem não é da pessoa que ele está à frente, é da pessoa que ele conheceu há, há 12 ou há 20 e tal anos atrás, ou seja, de certa maneira é um bocado estranho esse amor platónico, não É é? assim, mas eu acho que também acaba por depois passar a imagem que eles sempre foram pessoas muito fáceis de conversar, ou seja, sempre acabaram, apesar de de ficarem apegados àquele momento em que estiveram os dois juntos fisicamente, eh, sempre foram bons de conversar e tu notas muito bem essa química que eles vão tendo. Eu, pelo menos, é assim, é como tu dizes, eu sinto que o Arthur, mesmo ao expor esse pensamento que nós temos, não é? Que isto se fosse um filme de certa forma mais tradicional, ele seria o vilão da trama, e eles são escritores, portanto eles gostam de dar significado às relações dos personagens, e aqui quando tu vês o Arthur a pôr-se em perspectiva, mas ela a reconfortá-lo no sentido em que, não, tu és o meu presente e aquilo foi um passado. Mas que de certa forma que ela também tem curiosidade de perceber Foi uma possibilidade que não que chegou não aos chegou. 8 mil, Exato, às 8 mil interações. exato. Mas é isso que é interessante, opá, não sei, eu acho que mete uma pessoa em perspectiva, deixa de certa forma de pés assente na terra naquilo que é uh, a tua insignificância. Achei o filme brilhante. E depois a cena do bar também é muito fixe porque eles começam a falar em coreano, não Uhum. é? E ele de O certa Arthur vira maneira mais de parte. admite, apesar dele até ter algum conhecimento, e isso foi uma coisa muito interessante, que ele aprendeu coreano porque ela sonha em coreano, não Uhum. é? Isso Exato. também, de certa maneira, o filme ele tem um tom muito autobiográfico, porque a Celine Song também foi para os Estados Unidos e retrata essa dinâmica do peixe fora Sim, d'água, não é? sim. Uma pessoa que está numa cultura completamente diferente. Não é que o filme ele explore isso, mas tem Tem algumas sinais de cenas, pequenas não é? Sim, ideias. sim. E essa cena do facto dela, pá, estar numa relação com um americano e estar na América, mas sonhar na língua nativa, Uhum. acho que é uma ideia muito, E muito mesmo, interessante, que eu nunca tinha pensado. pois, pois, e sim, sim, também responde a certas questões que às vezes temos, não é? Sobre culturas que não conhecemos, e eu acho que ela também explora bem isso quando fala mesmo com o próprio Arthur sobre este amigo, que é que ele acaba por, que ela diz que tem amigos coreanos, mas coreanos americanos, ou seja, que já estão imbuídos com a cultura americana e que ele é mesmo um coreano Hum, coreano, ou seja, de certa sim, forma, como onde tu nasces não tem grande influência naquilo que tu és, ou seja, tu moldas-te, diz mais sobre ti a cultura onde tu és moldado do que propriamente onde tu nasces, não é? E esse sim. também é interessante. É uma mensagem que é isso, não está diretamente explorada, mas está implícito que as coisas funcionam dessa maneira, mas lá está, acaba por sempre dar aquele toque de, apesar de termos culturas diferentes, pronto, temos sempre aquela conexão e pronto, e aquele sentimento que ele acaba por ter com, pronto, das suas vidas passadas. E depois tens aquele final super marcante da despedida mais longa e do Uber mais lento a chegar de sempre. Não foi assim tão lento. É assim, na perspectiva de um filme, não é? Tu estás ali numa cena de quê? 5 minutos, digo eu, Para aí, mas em que não tens voltando à propriamente cena, diálogo. Eu achei a cena sim, muito impactante. só voltando à cena do bar, não é? Hum. Eles começam a falar em coreano e explicam digamos, desenvolvem mais essa ideia das vidas passadas, que eu acho que é interessante, dado que a maior parte das pessoas não conhece essa ideia, não é? Uhum. Só que eu acho que essa ideologia é um bocado aquela ideologia do e Sim, se, sim. e um bocado essa ideologia de quem está um É, bocado um, preso no é, passado, não é? é uma E que pode ser condição perigosa, irrealista, não não é? é? Sim, eu acho que é perigosa no sentido de que, opá, eles continuaram as vidas deles, mas sei lá, Podes sinto não ali estar a viver a tua vida, não é? alguma desilusão por parte dele, não é? Porque eu sinceramente sinto, ou pelo menos acho que o personagem do gajo, ele
transmite mais essa necessidade e essa saudade que tem por ela. Também talvez associado ao facto de ele ter perdido a namorada, não é? Claro. E de ter sido ele a ceder, no sentido em que ele é que foi aos States, não é? Sim, acho que ele sofre um bocado mais no sentido de ficar um bocado preso. É talvez seja um bocado por isso que eu não gosto assim tanto do filme. Eu acho a ideologia e a ideia interessante, só que acho ao mesmo tempo bastante perigosa, no Mas eu acho sentido que é de interessante, e se tivesse corrido bem, ok, se tivesse corrido bem, mas isso não é vida real. mas eu acho que é isso que é interessante. Ou seja, por sermos pessoas diferentes, conseguimos tirar pontos diferentes do filme, não é? Eu imagino, hum, tirando essa filosofia do Yin Yung, não sei se estou a pronunciar corretamente, como algo que eu gosto por dar significado Sim, àquilo que são as nossas claro. relações, tu se calhar vês uma coisa mais como, imagina, um próprio, se calhar um alerta, não é? Em como estás a viver com condições irrealistas, pode ser perigoso, não é? E tu tens ali um desfecho de uma história que não sabemos se é real ou provavelmente já deve ter existido em algum momento da vida e de certa forma exponha perspectivas diferentes de abordar a vida e as relações que tu vais criando, e por isso é que eu acho que o filme, sinceramente, faz jus um bocado à sua reputação. Sinceramente, eu acho que também merece toda hum, este aclamar que o filme sinto que tem. Sim, eu acho que para mim aquilo que levou o filme e que me fez gostar particularmente, não é que tenha achado fenomenal, foi Uhum. mesmo a cena final, que é eles acompanham, não é? Ao Uber, e o filme ele podia cair novamente no drama pastelão, do Uhum. beijinho, Sim, sim. mas E do aí a amor verdadeiro. Seleção a mostrar de facto que a vida real não é propriamente E isso, que é dura, não é? ia ter um lado mais realista. Uhum. Achei a cena brilhante, achei a cena muito bonita. E depois o facto dele dizer então vemo-nos depois, não é? Uhum. Que vai resgatar essa ideia de que isto pode ser mais uma interação, não é? E talvez no futuro, digamos, Mas é um também podia filme ser algo feito. inocente, não é? Podia ser tipo, olha, depois vem-me visitar a Não Soul. acho. Epá, mas lá está, deixa um bocado jus a Sim, mas acho que, interpretações. imagina, acho que pode ter esse duplo sentido, mas Exato. aqui claramente dada a ideia do Não filme, sei, acho que. eu acho que é um bocado essa ideia de vemo-nos noutra vida, o que eu acho que é Uhum. algo que é uma mensagem bonita, é uma Uhum. forma bonita de fechar a história. Sim, sim, Muito concordo mais do plenamente. que o beijo, do que dele voltar atrás para ela, não é? Uhum. Que claramente o filme, eu, pá, É pés assente na terra, sinceramente. sim, eu nunca senti que o filme ia cair nisso. Uhum. Porque acho que a Celine Song tem uma realização muito sóbria e sabe exatamente a história que quer contar e a forma como quer contar. E esse lado minimalista é para mim a melhor coisa do filme, Uhum. além Não se desta deixou ideia levar pelos que é clichês boa. deste tipo de argumentos, não é? E depois, o filme não acaba de uma forma totalmente fria, porque depois vemos a Nora a ir para casa, não é? Uhum. E a chorar, não Um é? bocado a quebrar. E gostei bastante do final. Acho que é um bom filme. Não acho que seja um filme perfeito, gostei mais do Portinho, são filmes Uhum. completamente Claro. diferentes. Mas olha, fiquei muito feliz pelo facto de ser a estreia desta realizadora, acho que é um nome a estar atento, e as próprias nomeações a melhor filme e também a melhor argumento original, que também é escrito pela Celine Song. Uhum. Acho que são justos e vem trazer aqui, Alguma digamos, concorrência honrada. boa, não é? Uhum. Sim, e vem trazer esta realizadora para um radar de talentos emergentes que devemos estar atentos. Concordo Não plenamente. sei se queres falar mais alguma coisa. Eu vi só uma coisa para finalizar. Eu vi algumas comparações ao primeiro filme da trilogia Before. Eh, eu sinceramente acho que este filme ele aproxima-se muito mais ao segundo filme. Até porque no segundo filme também temos a história do reencontrar de pessoas, enquanto Uhum. que o primeiro é um bocado das pessoas que se encontram no comboio de Viena. Aqui eu acho que este filme ele aproxima-se mais ao Ao segundo, segundo. não é? Porque é esse reencontrar de, perso- de duas pessoas, se bem que têm naturalmente perspectivas diferentes. Claro. É assim. Olha, da minha parte fecho isto, não sei se queres dizer mais alguma Não, coisa em acho que relação ao tivemos Past uma, Lives. uma, uma discussão
longa, mas muito proveitosa daquilo que são grandes filmes, candidatos a Oscars, portanto, o Pobres Criaturas e o Vidas Passadas, e por mim podemos dar por terminado assim mais um episódio de plano de sequência, com um corte e um plano longo de discussão, a que daremos sequência para a próxima semana.